Era uma vez. No limite da fronteira, zona de caçada. Um barulho muito alto surge de dentro da floresta, os pássaros na região voam assustados. Um dos caçadores grita: "Toma cuidado! Está indo na sua direção." Outro caçador responde: "Não senta o dedo nessa p***." Uma nuvem de poeira se levanta e a visibilidade piora. Um terceiro caçador grita: "O lançador de granada está pronto." Ele dispara. E explode. Após a explosão, a floresta fica silenciosa. O caçador que se acha o Rambo com essa bandana vermelha na cabeça pede para cessar fogo. Todos os atiradores observam em silêncio até a nuvem de poeira se dissipar. Um dos caçadores diz: "Que criatura estranha é essa? Parece um dinossauro?" "Ramon Dino, é você?" Um outro membro da equipe aparece. "Acho que é o nosso prota", e responde: "Sei lá, faz ideia da quantidade de monstros perigosos tem nessa área?" Nosso Rambo de baixo orçamento diz: "Beleza pessoal, vamos nos reagrupar e reabastecer. O alvo principal costuma aparecer por aqui sem avisar. Nós fizemos um barulhão, então nunca se sabe quando ele vai resolver nos atacar." De repente, um rugido perturbador surge floresta adentro. O caçador com a skin do Rambo grita: "Só foi eu falar que ziquei a parada." "Ei, Song-Hoon!" Nosso prota fala: "Já estou pronto." O Rambo Fake ordena: "Rápido." Ao julgar pelo rugido, ele deve estar próximo. Song-Hoon responde: "Já entendi." A equipe borrifa um spray em Song-Hoon que parece ser um perfume à la 25 de março. O perfume é tão ruim que atrai os monstros. Song-Hoon diz: "Pô, não precisava passar de novo, eu já estou usando." O Rambo Fake pergunta para Song-Hoon se ele sabe da rota de emboscada. Song-Hoon fala: "Relaxa, coroa, não se preocupe." O Rambo Fake fala: "Eu quero vê-lo vivo, então toma cuidado." A equipe se prepara para a emboscada enquanto Song-Hoon espera pelo monstro. Song-Hoon afirma que já fez isso várias vezes, mas não consegue se acostumar com esse trabalho. Pelo barulho, o monstro está se aproximando. Até que o monstro surge na frente de Song-Hoon. Song-Hoon aguarda imóvel até o monstro sinta o cheiro do perfume falseta. Assim que o monstro fareja o cheiro singular, Song-Hoon começa a correr. Song-Hoon começa a gritar enquanto corre para a área de emboscada. 1 para que instigue o monstro para correr atrás dele. 2 para que os outros membros da equipe saibam a que distância ele está da zona de emboscada. Song-Hoon pula e cai declive abaixo. Mas o monstro está bem na cola dele. Sang-Hoon pensa: "Que baita sorte! Quase fui de arrasta, mais tarde vou lavar a minha cueca porque eu caguei firme agora há pouco." O monstro perde o Song-Hoon de vista, mas ele ainda sente o cheiro do perfume da 25 de março no Song-Hoon. Song-Hoon está preocupado porque o monstro ainda está muito perto. Song-Hoon percebe que está quase na área de emboscada. Mas nosso prota acaba tropeçando na raiz de uma árvore. É nesse momento que Song-Hoon deve estar xingando mentalmente o autor do manhwa agora. Song-Hoon capota violentamente no chão. Mas antes de se dar conta dos hematomas que ganhou na queda, o monstro estava a toda velocidade para pegar Song-Hoon. Nosso prota vê a vida passando diante dos seus olhos. Será que ele vai ter a sorte cagada de novo? 1.50 dispara. O projétil passa ao lado de Song-Hoon e acerta o monstro em cheio. O monstro cai ao lado de Song-Hoon. O nosso prota percebe que a sorte cagada dele era tamanha que nem a cueca dele aguentava mais a freada. Song-Hoon grita: "Pô! Você poderia ter atirado mais cedo." Mesmo que o tiro não o derrotasse. Antes de comemorar a vitória, o monstro se levanta. Song-Hoon fala: "Esse monstro é blindão pra carai." Ele continua de pé mesmo com um tiro de .50. Os membros de elite do grupo de caçadores aparecem. Os tanqueiros do grupo se aproximam do monstro. O chefe do grupo diz: "Obrigado pela sua cooperação, Song-Hoon. Vamos assumir agora." Yo-Oshan fala com tom de deboche:
Baita sorte a isca está viva. Shansik o espadachim responde, esse cara é muito sortudo. O chefe responde, Shansik. É difícil encontrar uma isca como ele hoje em dia. Parem de perturbá-lo e preparem-se de uma vez. Shansik responde, eu só estava fazendo graça, chefe. O chefe grita, pessoal, preparem-se para a batalha. O chefe finca o seu escudo no chão e lança a habilidade de tanquear, olhar palavrinha censurada da provocação. Agora o monstro terá o chefe como alvo principal. De longe uma voz feminina diz, habilidade de mago, múltiplas e maximalizadas bolas de fogo gigantes e cabulosas. Bolas gigantes e cabulosas. Esse ataque despertou a quinta série do Titio. Uma grande explosão atinge o monstro. Nosso prota dá uma boa secada na maga da equipe. Uma enorme nuvem de poeira surge após a explosão. Yooshan diz, ótimo. Foi em cheio. Mas o monstro é mais resistente que Nokia tijolinho. O monstro ataca brutalmente o chefe. O chefe se esforça para conter o monstro. O monstro e o chefe acabam em um impasse. O chefe ordena, todos menos o Shansik ataquem o alvo. O lanceiro orgulhoso diz, chegou a minha vez. Habilidade de lanceiro, tripla estocada veloz. O impacto atinge em cheio o monstro. Pela primeira vez a pele do monstro é perfurada, mas não é o bastante para derrotá-lo. O monstro revida girando a cauda com violência. Yoosha absorve o ataque e diz, este monstro aqui é bem divertido. Songhun observa a equipe de caçadores executando as ações de forma coordenada, ou só está secando a maga gatinha da equipe. O chefe fala, Shansik. Preparado? Shansik responde, pensei que iria ficar velho de tanto esperar. Ele salta antes de golpear o monstro. E solta o seu golpe. Habilidade especial do espadachim, corte relâmpago. Songhun fala, aquele monstro blindão pra carai, que aguentou o tiro de ponto .50. Foi derrotado. Nosso prota percebe que está todo dolorido. Os caçadores de elite do grupo comemoram. Shansik elogia, boa defesa. Yooshan responde, você também mandou bem. O chefe agradece o empenho da equipe. Songhun diz que já está cansado de saber que o obrigado pelo empenho nunca será dirigido a ele. Os membros de elite do grupo são pessoas despertadas enquanto ele é só uma pessoa normal. Yooshan fala para o nosso prota, coroa. Não quer ser pago? Até quando vai ficar relaxando aí parado? Shansik intervém, deixa ele descansar um pouco. A maga complementa dizendo que ser isca de monstro não é tarefa fácil. Yooshan retruca, do que estão falando? Ele deveria fazer o trabalho dele. Shansik insiste, deixa ele, há outros trabalhadores para fazer as tarefas. Yooshan fala, você teve sorte. Se não fosse por eles, eu já teria te demitido. Nosso prota reclama que está difícil arrumar dinheiro hoje em dia. Eu te entendo. Na sede do grupo de caçadores, o chefe entrega um envelope para Songhun e diz, aqui está seu pagamento. Songhun confere o dinheiro. O chefe fala, você mandou bem hoje e não ligue para o que o Yooshan disse para você. Songhun responde, nem me importo, não se preocupe. O chefe fica aliviado com a resposta e diz que se é o caso então está tudo bem. O jeito que o Yooshan falou com você já estava começando a me irritar. Ele é muito indisciplinado. Songhun se despede e agradece o chefe e o chefe responde, te vejo semana que vem. 10 anos atrás, desastres eclodiram em todo o planeta e de repente, uma fenda se abre no espaço e inúmeros monstros surgiram da fenda. Em conjunto com os monstros, pessoas que despertaram suas habilidades emergiram e começaram a caçar os monstros. A habilidade era desperta na pessoa independente da etnia, idade ou gênero. Ao sair da sede, Songhun se depara com Yooshan e Shansik. Yooshan com ar de deboche fala, olha lá, tem um idiota sonhando com algo impossível. Quem hoje em dia se tornaria um músico? Shansik tenta argumentar falando que pelo menos Songhun terminou a faculdade. Yooshan retruca, E daí se ele se terminou a faculdade,
Hoje em dia tudo gira em torno de você ter uma habilidade ou não, certo? Shansik concorda dizendo, bom, isso é verdade. Kim Yoshan tem 20 anos, ele era um delinquente até despertar alguns meses atrás. Agora ele está em busca de fama. Song-hoon lembra que alguém que ele conhece uma vez disse que as pessoas não têm o direito de sonhar se não forem privilegiadas. E é exatamente como disseram. Song-hoon sonhava em me tornar músico, estudou música e aprendeu a compor e a tocar piano. Ele se formou em uma boa faculdade e foi um pouco ativo em bandas pequenas para melhorar suas habilidades como músico. Então Song-hoon se pergunta, como eu de 28 anos de idade agora está nessa situação? Ganhando 1.500 won por dia, 4 vezes por mês como um empregado substituto casual. Ele está coberto de hematomas de correr e cair como aconteceu hoje. Caso quebre um braço ou uma perna ficaria sem trabalho por um mês ou mais. E se morrer é game over. Esse trabalho é desgastante, mas Song-hoon não tem escolha. Um rápido estado de inconsciência, causado por um fator desconhecido com quase zero chance de acordar. Song-hoon entra em um quarto do hospital e diz: minha mãe pegou essa doença anos atrás. É por isso que tenho que fazer esse trabalho mesmo correndo risco de vida. O dinheiro não me fará desistir da minha mãe. Algum dia minha mãe vai acordar, algum dia. Zona desmilitarizada da linha militar entre o norte e o sul das Coreias. Neste local começa a ter um grande acúmulo de energia. A energia condensa e começa a se abrir um portal. A garra de um monstro atravessa o portal. O olhar do monstro é tão trevoso, que o Batman perto dele fica colorido. Ele força a passagem pelo portal e pisa no chão. Suas pegadas formam pequenas crateras na terra. Assim que o monstro termina de atravessar o portal, percebe-se o quão gigante ele é, pois sua altura ultrapassa a copa das árvores. Seu rugido é tão alto que deu para escutar até do outro lado do mundo. Nosso prota acabou de ouvir um barulho estranho e acaba chamando a atenção dele. Uma garota acha que Song-hoon está tentando chamar ela. Ele tenta dar uma disfarçada. A mina começa a sair de fininho pensando que o nosso prota não bate bem das ideias. Nosso prota olha para o céu e observa o sol de 40 graus torrando a sua pele ao som de cigarras cantando ao fundo e diz que já é verão. Ele olha para o telão na fachada de um prédio, um velho falando que a Coreia do Norte não existe mais já faz 10 anos e que só há monstros lá. Isso me faz lembrar de quando Titio aqui assistiu Hunter x Hunter bem no arco das formigas quimeras quando Meruem descobre o Nen pela primeira vez. Vocês também lembraram dessa cena? Diz aí nos comentários. O velho ainda reforça dizendo que o local é inabitado e só tem monstros lá. Song-hoon coloca o seu capacete com o olhar de prota obstinado e diz: vou fazer meus corres porque preciso pagar a conta do hospital esse mês. Até porque as contas do hospital são bem altas, mas de vez em quando ainda sobra uma merreca. Mas dessa forma eu não vou conseguir fazer nada, não dá para continuar assim. O que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro? Song-hoon chega no local e abre uma garrafa de bebida porque o calor tá brabo. Ele diz que há muitas pessoas despertadas e estão por todos os lados. Apesar deste local ser próximo à zona de caça, então é provável que você não vá ver muitos cidadãos. Song-hoon observa os despertados e diz que é muito difícil de acreditar que há somente 50.000 despertados em todo o país. As partes dos monstros são vendidas por uma quantia de dinheiro exorbitante, é por isso que há tantos deles aqui. Se não fosse por isso, os despertados não perderiam seu tempo lutando contra os monstros. Song-hoon lembra que já fazendo há mais de um ano que não compõe uma música. Mas tem que manter o foco pela sua mãe. Ao menos eu estou conseguindo ganhar dinheiro, apesar da minha vida estar em risco. O dinheiro que estou ganhando equivale à vida da minha mãe. Nosso prota amassa a garrafa com força e diz: hesitar está fora de cogitação. E arremessa a garrafa na lixeira. Song-hoon diz: beleza. Está na hora de ir. Mas antes, ele repara algo no painel da sua Shinerai e diz: que saco! Já estou sem combustível. Song-hoon vai até o posto mais próximo e pede para encher o tanque. Enquanto a frentista enche o tanque,
Ele se pergunta se os jovens de hoje em dia são corajosos, vencem o medo de fábrica ou só são tapados mesmos. Esta é uma zona de caça cheio de monstros. O lugar é tão perigoso que deixa a faixa de Gaza no chinelo e essa novinha aqui está trabalhando como se nada estivesse acontecendo. Nosso prota deduz que ela deve receber um bom salário por trabalhar em uma região tão perigosa. E o prota cresceu o olho no emprego da novinha. A novinha com um sorrisinho que engana ninguém informa a Song-Hun que a conta é 20.000 won. Song-Hun saca os monês da carteira e paga em dinheiro vivo. A novinha pergunta se vai querer o recibo, mas ele recusa. O prota ficou gamadão na novinha gatinha, afirmando que ela é simpática, bonita e até animadinha. Ele lamenta por não estar caçando novinhas, ele está muito ocupado juntando dinheiro para curar a sua mãe. Existe um monstro de rank A, batizado de mandrágora cujas as partes são bem valiosas. Dizem que a flor na cabeça da mandrágora é capaz de curar qualquer doença. Seguindo por essa lógica, talvez seja possível curar a minha mãe. Como é um item muito raro, custa 10 bilhões de won. De repente, Song-Hun ouve um barulho estranho e fica desconfiado. Ele olha para o cima e vê um blindado voando e pensa: essa tecnologia de hoje em dia está avançando muito rápido. Pera aí. Acho que alguma coisa deu merda logo à frente. Vou meter o pé daqui antes que seja o próximo a voar até Jesus. Algo cai muito próximo de Song-Hun e ele diz: por que essa coisa brotou do céu do nada? Enquanto Song-Hun foge na sua Shinerai, ocorre uma enorme destruição onde ele estava segundos antes. Ele acelera para tentar escapar da explosão. Mas há algo de errado na sua Shinerai cinquentinha, ela começa a falhar muito. Song-Hun percebe que a frentista gatinha do posto encheu o tanque com mijolina batizada nível hard. Que novinha mais ordinária! Nosso prota é atingido pela onda de choque da explosão. Milagrosamente ele não foi de arrasta, a sorte cagada do protagonista ataca de novo, mas desta vez ele está preparado com uma fralda geriátrica e uma cueca de costura reforçada. Mas ele olha para cima e percebe que a sorte dele não melhorou muito e diz: caralho! O que é aquilo? Eu tô vendo coisas? O monstro surpreso fala: ha, ha, ha. Isso não se vê todo dia. Um mero humano que atingiu o meu nível. Nosso prota pensa: estou brisando. Pera aí. Acho que sei o nome dele. É o dragão negro Akaluma. Ele é um dos dragões mais poderosos que existem, se não for o maior. Ele deitou na porrada até semideuses. Akaluma explica que a transcendência de um mero mortal é permitido a todos os seres. No entanto, para um simples humano me ferir de tal forma. Esse mundo é que nem Kinder Ovo. É recheado de surpresas. As palavras de Akaluma alugaram um triplex na cabeça do nosso prota. Ferir? Um dragão cabuloso e OP pra carai pode ser ferido? Como? Song-Hun ouve uma voz respondendo a Akaluma dizendo que a luta foi até divertida. Nossa diversão acabou. É uma pena. Mas, não há outra escolha. Nosso prota se questiona. Quem é? Ele parece familiar, mas não o conheço. Por quê? Akaluma responde que essa luta foi épica, lutaria assim por toda a eternidade, mas nem mesmo os transcendentes podem escapar da morte. O cara misterioso diz que apesar de tudo, ainda tem uma carta na manga. Akaluma incrédulo pergunta: você acha que a magia de reencarnação que você desenvolveu irá salvá-lo em um momento derradeiro como este? O cara misterioso responde a Akaluma dizendo para viver o quanto quiser, mas ele o encontrará novamente algum dia. Agora é o cara misterioso que aluga um triplex na cabeça do nosso prota que fica se questionando sobre a magia de reencarnação. Akaluma diz: ha, ha, ha. Ficarei esperando. Grande mago Kuratauras. Após essas palavras, ele se prepara para soltar o ataque final no mago. Ele lança uma poderosa magia em direção ao que sobrou do mago Kuratauras. Titio acha que esse nome é muito esquisito para um mago. O ataque é tão poderoso que desintegra tudo que ele toca. Não tem como o mago Kuratauras se esquivar ou bloquear o ataque, ele está praticamente morto. Nosso prota percebe o quão azarado ele é.
Ele está atrás do mago Kuratauras e será atingido pelo ataque também. Será que a sorte extremamente cagada dele vai salvá-lo dessa vez? O ataque de Akaluma é devastador. Mas, Kuratauras consegue executar o feitiço de reencarnação a tempo. Após o ataque, tudo fica em um silêncio perturbador. Songhun parece que ainda está vivo, ou pelo menos a sua consciência. Ele sente uma forte dor de cabeça vinda de forma repentina. Uma grande nuvem de fumaça se levanta sobre o que sobrou do ataque do dragão Akaluma. Songhun olha para sua mão toda ensanguentada. Ele conclui que de fato está desperdiçando sua vida e que mais uma vez a sorte do protagonista ultra cagada salvou ele novamente. Acho que nem a fralda e a cueca que ele estava usando aguentavam a freada. Mas, há algo de errado. Ele diz que teve tanto trabalho para reencarnar para estar naquele estado. Será que é mesmo Songhun falando? Morto, após uma feroz batalha contra o dragão ancestral Akaluma. E pensar que na minha vida passada eu era o grande mago Kuratauras. Me sinto estranho já que as memórias da minha vida atual e passado estão misturadas. Vamos ver, eu não aparento ter quebrado nada. É ótimo que eu não tenha quebrado nenhum osso, apesar do sangramento ter sido bem severo. Enfim. Eu usei a reencarnação de vida para usufruir de uma nova, mas quem diria que eu iria desperdiçar a minha vida de forma tão patética? Quer saber? Vamos andando. Certo. Vamos tentar mover meu fluxo de mana primeiro. O Kuratauras reencarnado no corpo de Songhun começa a se concentrar. O fluxo de mana está fluindo normalmente, deve ser a sorte cagada de novo. Ótimo! O mago Kuratauras fica preso em uma espécie de invocação. Um grande fluxo de mana começa a se concentrar. Inicia-se uma conexão com o sistema caixa. Nosso prota ainda não entende o que está acontecendo. Nesse meio tempo o sistema caixa inicia o despertar no prota. O sistema caixa declara, Songhun Li, a partir de hoje, você é um despertado. Nosso prota diz ué? Já acabou? Há 10 anos atrás. Uma divindade auto-intitulada de Diretora Caixa entrou em contato com a humanidade. O diretor Akasha escolheu pessoas aleatórias para despertar perícias nelas. Para aumentarem de níveis com a experiência ganha e terem a capacidade de usar habilidades. As habilidades são parecidas com um sistema de jogo. A humanidade foi se acostumando a usar as habilidades e se tornaram capazes de lutar contra os monstros. Eu nunca achei que essa habilidade iria despertar em mim, deve ser porque a minha alma e meu corpo são entidades completamente diferentes. O ser chamado Diretor Akasha também nem sequer é originário da Terra. Vamos dar uma olhada nessa bagaça. Janela de status. Interessante. A minha mana aumentou só por ter brincado um pouco com o fluxo dela. Eu acabei de despertar, mas não tenho nenhuma profissão. Entendi. Então eu sou um vagabundo. Bem, mas nada disso importa por enquanto. Devo reunir o máximo de mana possível, já que eu não sei o que pode acontecer. O novo Songhun começa a reunir um pouco de mana. Terminado. Um pop-up do sistema caixa surgiu para o nosso prota. Songhun pensa como era de se esperar de uma habilidade de um deus, para ter analisado meu status de forma instantânea. Outro pop-up aparece. Mago aprendiz? Ele não leu todas as minhas informações? Ele não sabe que eu tenho todas as memórias da minha vida passada? Bem, agora eu já não sei se é porque é uma habilidade de um deus ou se é porque a habilidade é diferenciada. Vamos andando enquanto eu reúno mais mana. Manter o controle da mana enquanto eu caminho é mamão com açúcar para mim. Um terceiro pop-up aparece. Que bom! É ótimo ver os resultados de imediato. Songhun observa em volta e diz que a situação é muito ruim. Ele olha para trás e há mais rastros de destruição. Então ele percebe aterrorizado que a última linha de defesa contra os monstros foi quebrada. A linha de demarcação militar foi criada através de um acordo de cessar-fogo entre as duas Coreias no passado. Mas após a Coreia do Norte ser destruída pelos ataques dos monstros, ela agora é chamada de última linha de defesa.
Atualmente, uma combinação de forças entre os despertados e forças militares estão defendendo a linha contra a horda de monstros que jorram do norte. Para lutar contra os monstros que em sua maioria são resistentes a ataques físicos, a linha é reforçada com uma grande quantidade de armas e explosivos. Mas agora os defensores estão caindo dos céus. A última linha de defesa foi rompida. Isso significa que um monstro poderoso o suficiente para romper a linha apareceu. Eu gostaria de ter o poder para reviver essas pessoas. Mas agora eu não posso fazer nada. É hora de ir embora. Mas espere. Aquilo ali seriam núcleos? Eles são de bom tamanho o que valeriam um bom preço. O transporte que levava esses núcleos deve ter sido pego na explosão. Vejamos. A pureza deste aqui é ótima. Na minha vida passada eles eram chamados de rochas mágicas. Eles são fontes de mana que se solidificaram, o que é útil, já que eu tenho pouca mana. Eu dei sorte, achei 32 núcleos, vou fazer bom uso deles. Certo. Cadê a minha Shinerai? Bem, se fosse uma Pop 100 teria resistido à explosão. Usar magia para salvar minha Shinerai é um desperdício mais. Preciso de um transporte para já. Ok, terminado. Foi como trocar ouro por chumbo, mas eu preciso dar o fora daqui. Após o nosso prota utilizar um pequeno núcleo para criar um círculo mágico, ele o ativa o círculo no estilo Fullmetal Alchemist. A Shinerai do Song-Hun começa a se reconstruir. Titio está precisando aprender essa magia aí para poder restaurar as lasanhas do titio. Song-Hun observa atentamente o feitiço do martelinho de ouro Miojo Edition. A Shinerai está sendo completamente reconstruída. Nosso prota fica satisfeito com o resultado e diz que ficou melhor que dos vídeos da internet do lixo ao luxo. O feitiço é tão poderoso que além da restauração completa, ainda teve higienização, cera, polimento e para completar ainda passou um pretinho nos pneus. Titio quer muito aprender essa magia. A Shinerai ficou melhor do que quando era 0 km. Song-Hun canta agora Eu tô de Shinerai. Ela é bonita demais. Corre que nem o... Ele pensa também em dar uma espiadinha no seu status. Tudo o que ele faz com a mana é gravado no seu status no sistema caixa. Maravilha! Todas as magias que eu uso são registradas como habilidades. E quem está utilizando a habilidade sou eu, mas é o diretor a caixa que está provendo a energia para ativar as habilidades. Interessante. Isso significa que eu posso utilizar o quanto de magia eu quiser sem me preocupar. De repente, pequenos tremores de terra surgem. Song-Hun percebe a origem desses tremores e olha para mais adiante. Acho que é um grupo de despertados que deve ter sobrevivido ao ataque. Mas os despertados não perceberam a presença de Song-Hun ali. Eles arremessam os escombros na direção de Song-Hun. O prota pensa essa foi por pouco, ainda bem que o atributo sorte está em um bom nível no status. Ele olha em volta e percebe que há escombros se mexendo. Será um despertado? Será um monstro? Que diabos é aquilo? Habilidade que fortalecimento físico? Será um tanker? Parece que grande parte dos despertados estão vivos. Já que estão aqui, presumo que eu não vou precisar me apressar em escapar daqui. Não. Se o monstro quebrou a linha de defesa, há uma grande chance de que os despertados não serão capazes de pará-lo. Estou com uma sensação ruim. Eu tenho que dar o fora daqui. Algo chama a atenção do nosso prota. Um vulto misterioso surge no céu. Nosso prota logo percebe que é um monstro muito forte. O monstro aterrissa violentamente no chão. A força do impacto tão forte quanto a de uma explosão. Vários destroços são arremessados por todos os lados. Ele lança uma magia dizendo eu te ordeno como ministro de magia, proteja-me. Escudo. Um escudo se levanta para proteger o nosso prota dos escombros. Uma grande quantidade de escombros é defletida pelo escudo. Após os escombros voarem para todos os lados, a nuvem de poeira começa a se dissipar. Nosso prota tenta visualizar o monstro. O pânico se instaura e um dos despertados grita para todos ficarem em formação e se prepararem para a batalha.
Song-Hun se questiona se o monstro é um tipo de ogro ou uma mutação. Nosso prota percebe que a alguns metros dali, a frentista gatinha do posto está gravemente ferida. Ele precisa salvar a novinha, mas o monstro. Song-Hun olha para o campo de batalha e diz que os caras estão lutando melhor que ele pensava. Ele conclui que não tem jeito e vai se ausentar rapidinho. Nosso prota deduz que os despertados são capazes de manter o monstro ocupado por um tempo. Ele corre o mais rápido que pode para salvar a novinha gatinha. A novinha frentista do posto está perdendo a consciência. Song-Hun avalia a situação da novinha e se questiona se ela ainda está consciente. Ele percebe que ela está inconsciente por ter perdido muito sangue. Avaliando a situação, ele percebe que não há muito espaço para arrastá-la dali, ele vai ter que usar os seus paranauê para erguer os escombros. Ele fala que já que não tem jeito, então vamos nessa. Song-Hun recita um feitiço dizendo: eu te ordeno como ministro da magia, aumente o meu poder físico. Força! Ele toca nos escombros e diz: reduza o seu peso. Peso pena. Ele começa a levantar um grande pedaço de concreto que estava em cima da novinha sem muita dificuldade. E arremessa o pedaço de concreto para longe. É nesse momento que Song-Hun fica orgulhoso. Com muito cuidado, ele posiciona a novinha. Song-Hun recita um feitiço de cura: eu te ordeno como ministro da magia, feche os ferimentos. Curar. A magia começa a se ativar e fechar os ferimentos dela. Ótimo! A respiração dela se estabilizou. O prota diz que não pode curá-la completamente porque o seu nível de magia é baixo, mas por enquanto esse é o máximo que ele pode fazer. Bem, deixa eu dar uma olhadinha para ver como está a situação da batalha. Song-Hun percebe algo vindo em sua direção. Talvez não vai dar tempo para desviar. Song-Hun consegue saltar no último segundo. Ele se salva e também salva a novinha que está em seus braços. Esse prota é muito sortudo mesmo. Esse aí nasceu com o bumbum virado para a lua. Ele diz aliviado que essa foi por muito pouco. Se tivesse agido um segundo depois, os dois teriam ido de arrasta para cima. Ele se pergunta o que será que caiu do céu para abrir essa cratera. Apesar da nuvem de poeira estar densa, nosso prota consegue ver um vulto que começa a tossir. Quando a nuvem se dissipa, ele percebe que o vulto é uma mulher e não consegue parar de olhar para ela. Seria esse o meteoro da paixão?